Tudo começa em Jesus. O Verbo que se fez carne, para que a escassez se tornasse memória, a abundância se tornasse o nosso estado natural. Imagine o cenário. O deserto, milhares de pessoas famintas, e apenas 5 pães e 2 peixes. Que o mundo via como falta, Jesus viu como oportunidade para a glória de Deus. Ele não olhou para o pouco com desespero. Ele levantou os olhos ao céu, deu graças e conectou a carência humana à fonte inesgotável do Pai naquele momento. A física se curvou à fé, e o que era insuficiente transbordou. Jesus é a prova viva de que a vontade de Deus para você não é o deserto, mas a multiplicação. Ele é o início da sua jornada de sucesso porque, antes mesmo de você desejar a prosperidade, ele já havia conquistado o direito de você ser herdeiro de todas as coisas na cruz do Calvário. Ali, ele venceu o diabo, despojou os principados de todo o poder sobre a sua vida e declarou que a dívida estava paga. Não apenas a dívida do pecado, mas a dívida que prendia sua mente à mediocridade. Ao olhar para a história da humanidade, percebemos que Deus sempre levantou mentes para traduzir suas leis espirituais em ações práticas. E foi assim que Napoleon Hill surgiu no cenário do século XX. Hill passou 20 anos estudando a ciência do sucesso. Mas o que ele realmente estava fazendo era catalogar as leis invisíveis do Criador, aplicadas ao mundo material. Quando Hill escreveu sobre o desejo ardente, ele estava descrevendo a mesma sede que o salmista tinha por Deus, transportada para a realização de um propósito de vida. Hill compreendeu que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Essa mente equilibrada é a chave mestra que abre as portas das oportunidades que Jesus já desbloqueou para você no reino espiritual. A mensagem que você pediu a Deus é um chamado para a mudança de frequência. O amor de Jesus não é um sentimento passivo, é uma força magnética que atrai o bem e repele o mal. Quando você se banha no amor de Cristo, você começa a enxergar o mundo não como um lugar de competição feroz, mas como um campo de semeadura. O diabo, o grande mestre da ilusão, quer que você foque no que lhe falta, nas contas que vencem amanhã, no medo da crise e na sensação de que você nunca é bom o suficiente. Mas Jesus aparece no início de cada manhã dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, então o caminho para a sua prosperidade já está pavimentado com ouro celestial. Se Ele é a verdade, então a pobreza é uma mentira que você não precisa mais aceitar. Se Ele é a vida, então a sua existência deve ser vibrante, rica e cheia de significado. A esperança que o Evangelho traz é a âncora que impede sua mente de naufragar durante as tempestades financeiras. Napoleon Hill falava sobre a importância do mastermind, ou mente mestra, a união de duas ou mais mentes em harmonia. Agora, imagine o poder de formar uma mente mestra com o próprio Espírito Santo. Quando você alinha seus planos com os planos de Deus, o impossível se torna o seu novo normal. A prosperidade que Deus quer te dar não é apenas um saldo bancário elevado. Embora isso faça parte do transbordar, é uma vida em abundância, onde sua família é restaurada, sua saúde é renovada e sua alegria é completa. Deus está vencendo o diabo em cada área da sua vida, agora mesmo, desfazendo as correntes da procrastinação e da autossabotagem que te impediram de prosperar até aqui. Sinta o peso dessa glória. Sinta a mudança acontecendo em suas células. Jesus está no início de cada ideia brilhante que você tem, em cada impulso de coragem que te faz seguir em frente quando outros desistem. Hill ensinou que o fracasso é apenas um teste, uma lição necessária, e a fé em Cristo nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, não tema os obstáculos.
Se a porta se fechou, é porque Deus está construindo um portal maior. Se o plano A falhou, é porque o plano de Deus é infinitamente superior ao seu. A mudança começa no momento em que você para de pedir migalhas e começa a se comportar como o filho do rei que você realmente é. Jesus é o autor e o consumador da sua fé. E essa fé é a substância das coisas que se esperam. O que você espera para o seu futuro? Uma casa onde reine a paz. Uma empresa que abençoe milhares de famílias. A liberdade de não se preocupar mais com o preço das coisas. Tudo isso é legítimo. John saw it Está ao too seu in alcance, Revelation pois Deus 5:11. se agrada da prosperidade dos seus servos. O amor de Jesus remove o egoísmo e coloca em você o desejo de crescer para servir. É nesse equilíbrio, o método de Hill, com a essência de Cristo, que a magia divina acontece. O diabo treme quando vê um cristão que compreendeu que pode ser próspero, porque um cristão próspero é uma ferramenta imparável na reconstrução de vidas. Mantenha seu foco na luz. A esperança não decepciona. Deus está preparando uma mesa diante de você, na presença dos seus inimigos, e o diabo terá que assistir enquanto o Senhor te exalta. Não para o seu orgulho, mas para a glória do nome dele. A abundância está chegando como uma chuva tardia, molhando a terra seca da sua conta bancária, do seu coração e dos seus sonhos. Napoleon Hill dizia para sermos persistentes, mas Jesus diz para sermos constantes na oração e firmes na rocha. Uma persistência humana com a constância divina. E você será inabalável. A mensagem que você pediu a Deus chegou. O tempo de cantar chegou. Caminhe com Jesus desde o início do seu dia até o último suspiro da noite. Use as ferramentas da mente que Deus te deu. E prepare-se para viver a maior virada que seus olhos já viram. A vitória total, a abundância real e o amor de Jesus é a sua maior riqueza. Receba agora a sua herança. Em nome de Jesus, e mude o seu mundo. A mensagem que você pediu a Deus está batendo a porta do seu coração agora mesmo. E ela não é apenas um sussurro, é um rugido de vitória que ecoa pela eternidade. Pare por um instante e sinta a frequência da vida fluindo em suas veias. Porque o que você está prestes a entender mudará o seu destino financeiro, espiritual e emocional para sempre. Nós vivemos em um universo de opulência, um mundo onde o Criador não desenhou escassez, mas sim uma mesa farta para cada um de seus filhos. No entanto, muitos caminham como mendigos sentados em cima de baús de ouro, por não compreenderem que a prosperidade começa no santuário da mente e se consagra na força da fé. Napoleon Hill, o homem que decifrou os códigos do sucesso humano, passou décadas estudando o que diferenciava aqueles que venciam daqueles que apenas sobreviviam. E ele descobriu uma verdade que se alinha perfeitamente com as leis do reino. O homem é o mestre de seu destino, porque ele tem o poder de controlar seus próprios pensamentos. Mas Hill sabia que esse poder não vinha do vazio. Ele vinha de uma inteligência infinita. Quando Hill falava sobre o objetivo principal definido e a fé aplicada, ele estava, na verdade, descrevendo a mecânica da fé que move montanhas. Ele entendia que a riqueza não é um pecado, mas uma ferramenta de expansão do bem, quando está alinhada com o propósito divino. Imagine agora o campo de batalha espiritual, onde o inimigo tenta, a todo custo, convencer você de que a pobreza é uma virtude ou que o sofrimento é o seu único destino. O diabo trabalha na frequência do medo, da dúvida e da procrastinação, sussurrando o que não vai dar certo ou que Deus esqueceu de você. Mas hoje, essa mentira cai por terra. O Deus que venceu a morte, o Deus que humilhou as trevas na cruz, está agora mesmo desfazendo os nós John saw da it sua too vida in Revelation financeira 5:11. e abrindo as comportas do céu sobre a sua cabeça. A vitória de Deus sobre o mal não é apenas uma história bíblica antiga, é uma realidade presente que se manifesta
quando você decide que não aceita mais as migalhas do mundo. O amor de Jesus é o combustível que torna essa jornada possível. Não é um amor platônico. É um amor de ação. Um amor que perdoa o seu passado de dívidas e erros e projeta você para um futuro de glória. Jesus não veio apenas para que tivéssemos uma vida religiosa. Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Entenda essa palavra. Abundância significa mais do que o necessário. Significa transbordar. Quando você se conecta com o amor de Cristo, você começa a ver o próximo com olhos de generosidade. E é nesse fluxo de dar e receber que a verdadeira prosperidade de Napoleon Hill encontra a teologia da esperança. A esperança não é um desejo passivo, é uma expectativa confiante. É acordar de manhã, sabendo que as mãos de Deus estão trabalhando nos detalhes que você não consegue ver. Enquanto você dorme, Ele está movendo corações, abrindo portas de emprego, gerando ideias de negócios e preparando o terreno para a sua colheita. Hill dizia que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E isso é a mais pura verdade cristã. Deus transforma a maldição em bênção. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus está usando como degrau para a sua ascensão. Sinta essa emoção agora. Sinta o calor da presença divina, garantindo que o seu tempo de humilhação acabou. A escassez é uma ilusão que o medo alimenta, mas a prosperidade é a realidade que a fé sustenta. Você foi criado à imagem e semelhança do dono do ouro e da prata. Como poderia você ser destinado ao fracasso se o sangue que corre espiritualmente em você é o sangue de um rei? Mude sua mentalidade hoje. Abandone a linguagem da derrota. Pare de falar de problemas e comece a profetizar soluções. Napoleon Hill ensinou que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E quando você une essa crença ao poder do Espírito Santo, não existem limites para onde você pode chegar. O amor de Jesus limpa o seu caminho, remove os espinhos da culpa e planta as flores da dignidade. Deus está vencendo o diabo na sua saúde, na sua família e no seu extrato bancário. Receba essa autoridade. A abundância não é apenas ter dinheiro, é ter paz para desfrutá-lo, saúde para o hacê-lo e amor para compartilhá-lo. É o equilíbrio perfeito entre a conquista material e a plenitude espiritual. Olhe para o horizonte e veja a luz de um novo dia que nasce. A mensagem que você pediu a Deus. O meu segredo é uma fé inabalável em um Deus que não falha e uma mente que se recusa a aceitar menos do que a abundância de Cristo. Este é o seu momento. Esta é sua virada. A vitória já é sua, hoje, agora e para todo o sempre. Amém.